Quero fazer, presidente, outra observação sobre o funcionamento do nosso Senado Federal. Eu acho que as pessoas estão sendo induzidas a acreditar que tudo aquilo que o líder do PSDB diz aqui nesse plenário é verdade. Porque quando, num Senado com 81 senadores e lideranças do governo, dos partidos que apoiam o governo, lideranças bem nutridas de cargos em comissão e de técnicos, quando o líder da oposição diz o que quer, critica quem quer e como quer, e não é contestado, nós todos, a opinião pública é levada a acreditar que tudo o que esse líder diz é verdade. E eu mesmo passo, como não tenho essa estrutura toda para contestar números e dados, passo a acreditar que talvez o senador Álvaro Dias, líder do PSDB, seja o arauto da verdade, da redenção do país. Ele desconsidera a presidente da República, desconsidera o Lula, desconsidera todos os quadros e ações do governo de uma forma genérica. E eu não estou dizendo que, a meu ver, ele não esteja acertado algumas vezes, porque não existe o governo perfeito e a oposição crítica é essencial para a sobrevivência da democracia. Mas eu quero dizer que não existe contraposição no plenário do Senado às acusações que vêm sendo feitas pelo líder do governo. É estranho. Um governo rigoroso e absolutamente sem liderança continua ganhando nas votações. Como é que funciona isso, então? O debate não existe ou não é necessário e tudo funciona com a liberação das emendas, as nomeações e a distribuição de ministérios? Não é essa a república dos meus sonhos. E não foi para um governo desta natureza que eu me empenhei tanto durante a campanha eleitoral. No entanto, eu não estou aqui para fazer o papel do Álvaro Dias, de criticar tudo como se fosse o divo da oposição, incensado pela Globo, com aparições constantes e olímpicas no Jornal Nacional. Eu quero dar a minha contribuição. E a minha contribuição de hoje vem na forma de um projeto de lei. Projeto de lei complementar. Poderia ser, se o governo assim quisesse, uma medida provisória, que dispõe sobre a execução de planos de ações especiais e confere a estados e municípios que se encontram com dívidas para com a União a faculdade de celebração de convênios com esta para aplicação especial das parcelas de pagamento de suas dívidas. Vou iniciar aqui o meu relato com a justificativa. Vou ler a justificativa, senador Paim. Um dos entraves ao desenvolvimento nacional tem sido a incapacidade econômico-financeira dos entes federados de impulsionar a economia local, em especial das unidades da federação. Este fato decorre, em grande parte, de dois fatores. A crescente participação da União no total da carga tributária nacional, em detrimento da participação dos estados e municípios, e o elevado endividamento dos estados, que impõe um desembolso mensal que varia entre 11% e 13% dos valores a eles devidos a título de fundo de participação. É um nhoque do governo federal em cima do FPM. Estudos do Ministério da Fazenda sobre a carga tributária total do país entre 2003 e 2007 revelam o declínio da participação relativa dos estados no total da receita, de 26,8% em 2003 para 25,6% em 2007. E eu transcrevo aqui, na justificativa do projeto, uma tabela. Conforme já mencionado, essa tendência de redução relativa da participação dos estados na receita tributária total nacional, aliada ao crescimento da população e ao consequente aumento das demandas sociais por serviços públicos, produz nos estados um crescente déficit de prestação dos serviços, quando contrastada a demanda com a capacidade econômica daqueles entes em atendê-las. Agrava a situação o fato de que não há no horizonte de curto, médio ou longo prazo qualquer perspectiva de melhoria nas contas estaduais. Já disse aqui nessa tribuna que em 10 anos a dívida real foi abatida em 5,5%, o que nos leva à projeção de que a dívida de municípios e estados só seriam abatidas em 200 anos, ou seja,
rigorosamente, jamais seriam abatidas com o modelo de amortecimento que existe até hoje. Elas sacrificam a capacidade de investimento dos estados e são absolutamente não resolvíveis dessa forma. Ao contrário, a população continua crescendo, as demandas também, e a arrecadação relativa diminuindo. E a diminuição da arrecadação tem a tendência de continuar se agravando, mormente diante do quadro interno e externo de arrefecimento da atividade econômica, o que afeta frontalmente a receita nas duas principais fontes dos estados, Fundo de Participação e ICMS. Pela Constituição de 88, a principal receita da União, que era uma receita partilhada com estados e municípios, era composta de imposto de renda e ICMS. 80% da receita da União tinha essa composição e 20% as tais contribuições financeiras não compartilhadas e não compartilháveis. Hoje essa situação se inverteu. Na Constituição se colocou um dispositivo que permitia a criação dessas contribuições financeiras e elas de 20% subiram para 60%, enquanto o imposto de renda e o IPI caíram de 80% para 40%, derrubando a receita de estados e municípios só desta forma pela metade. A única solução que se pode encontrar para tal cenário é a formação de um programa que permita que entes federados, em lugar de transferir para a União as parcelas das dívidas anteriormente contraídas e que foram objeto de refinanciamento, ter a faculdade de utilizar das respectivas parcelas das dívidas para aplicar em criação de serviços públicos novos ou no aperfeiçoamento da máquina pública, investimentos em infraestrutura também. Daí porque propomos esse projeto de lei que estabelece essa faculdade e, ao mesmo tempo, determina a aplicação de recursos em novas ações de saúde, segurança e educação. Com isso, contribuirá a um só tempo para alavancar a economia de cada estado e para melhorar significativamente a qualidade e o potencial quantitativo dos serviços prestados. O que a União vai fazer com o dinheiro arrecadado dos estados e municípios? Mormente agora que, com a redução dos juros, a sua dívida pública arrefeceu, diminuiu significativamente. Ainda é enorme, mas diminuiu em relação ao superávit primário orçado, presumido, previamente estabelecido. Pois muito bem, o meu projeto de lei, que é uma lei complementar, estabelece normas sobre a execução de planos de ações especiais e confere aos estados e municípios que se encontrarem com dívidas para com a União a faculdade de celebração de convênios com esta, para aplicação especial das parcelas de pagamento de suas dívidas. Esse é o primeiro artigo. Artigo 2º. Constituem créditos a favor da União cujos pagamentos estão submetidos à presente lei as obrigações decorrentes de contratos firmados entre, por um lado, a União e, por outro lado, os estados e municípios, decorrente da aplicação das seguintes normas. Daí eu faço uma seleção das normas que constituiriam esses créditos a serem utilizados na forma dessa lei. A Lei 7.796, de dezembro de 89, a Lei 8.727, de novembro de 93, a Lei 9.496, de 11 de novembro de 97, a medida provisória 2185-35, de agosto de 2001, que estabelece critérios para a consolidação, a assunção e o refinanciamento pela União da dívida pública mobiliária e outras que se especifica de responsabilidade também dos municípios. No artigo 3º, eu estabeleço que ficam os estados e municípios que têm dívidas para com a União, de que trata o artigo 2º desta lei, essas leis e essa medida provisória que eu já citei, autorizados a aplicar os valores das prestações de pagamento das dívidas nas seguintes finalidades: 50% para as despesas destinadas. Eu estabeleço a metade para não fazer uma modificação abrupta no regime de arrecadação. 50% destinado à construção, ampliação, reforma e modernização de postos de saúde e hospitais. Construção, ampliação e reforma e modernização de escolas e demais unidades de prestação de serviços educacionais.
ao reaparelhamento dos órgãos de segurança pública. 50% em ampliação de outras despesas correntes e incremento dos quadros de servidores das áreas fins, nas funções de saúde, educação e segurança pública. Estabeleço aqui um parágrafo. Para os fins do disposto nesse artigo, a União firmará com os Estados e municípios convênios em que ficarão definidas as formas de aplicação dos recursos das parcelas de pagamento dos empréstimos. Mais um parágrafo. Com vista à aprovação do respectivo convênio, o Estado ou município interessado elaborará um plano de ação especial a ser submetido ao Legislativo correspondente na forma de projeto de lei de crédito especial. Nos anos seguintes ao ano de criação de cada dotação, as despesas em que serão aplicados os recursos de que trata esta lei constarão das leis orçamentárias anuais, na forma de dotações cujo título será acrescido do termo PAE. É o programa especial que nós estamos criando. Mais um inciso. Mesmo antes de aprovado e sancionado o projeto de lei de que trata o parágrafo anterior, o Estado ou município interessado apresentará o respectivo plano ao Ministério da Fazenda, que examinará a adequação do conteúdo aos fins previstos no caput desse artigo. Inciso 5º. Aprovado o plano, será firmado o convênio entre a União e o respectivo Estado ou município interessado. Mais um artigo, presidente Paim. Até o 5º dia de cada mês, os estados e municípios que tenham firmado os convênios de que trata o parágrafo 4º do artigo anterior, apresentarão ao Ministério da Fazenda a listagem de pagamentos efetuados para verificação da destinação nas finalidades previstas no respectivo plano de trabalho. Parágrafo único. Atestada pelo Ministério da Fazenda a utilização dos valores nas finalidades de que trata o caput do artigo 3º, a Secretaria do Tesouro Nacional promoverá a redução do pagamento das prestações com vencimento no mês seguinte, no montante efetivamente atestado. Mais um artigo. O Ministério da Fazenda regulamentará a presente lei até 90 dias após sua publicação. No entanto, o artigo 6º diz que a Controladoria Geral da União fará as auditorias nos estados e municípios para acompanhar a execução e aplicação dos recursos de que trata a presente lei. Artigo 7º. Os convênios de que trata esta lei não estarão subordinados às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de maio de 2000, nem às leis de diretrizes orçamentárias. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. O principal problema que o governo federal tem hoje não é de caixa. Embora o PIB esteja recuando, a formalização da economia fez aumentar sensivelmente a arrecadação. Se não me engano, esse ano em 15%, em anos anteriores em mais do que isso. A nota fiscal eletrônica, a formalização da economia está compensando o arrefecimento das atividades econômicas. Mas depois de uma série de ministros afastados por suspeitas de corrupção, os ministérios estão desestruturados. Mas depois de anos de uma visão neoliberal do Estado mínimo, os ministérios estão sem engenheiros, sem planejadores, sem economistas, sem arquitetos e não estão conseguindo gerar projetos. Há 11 meses o Ministério dos Transportes não realiza com sucesso uma licitação. Há 11 meses. E nós vemos que o Ministério dos Transportes não chegou no trimestre ou nos 2 primeiros trimestres a 6,9% das necessidades reclamadas no projeto inicial do PAC. O gasto do PAC no Brasil inteiro, se não me engano, chega a 15% do seu valor. Em 6 meses, chegaria talvez a 30% até o fim do ano. Com essa descentralização, uma vez que a União, quando recebe dinheiro dos estados, ela não distribui entre os seus acionistas como se fosse uma empresa privada ou faz valorizar as suas ações no mercado. Ela tem que investir. E a necessidade de investimento em infraestrutura, em atividades fins por parte da União, é crucial para assegurar a brutal queda do produto interno bruto. Que, diga-se de passagem, queda que não diz mais respeito apenas e tão somente à situação global. Queda que diz respeito ao descontrole da economia pelo Banco Central.
depois de um PIB de 7,5% ao ano, o Banco Central, na política do governo, executando a política do governo, resolveu baixar esse PIB para 4,5%, porque achou que seria um crescimento do PIB sustentável para que a produção crescesse paralelamente, evitando o processo inflacionário. Pois muito bem, os erros do Banco Central levaram a uma queda do PIB para 2,7%. E hoje as projeções oficiais são terríveis. 1,8% ou 1,9% o PIB do ano. Sendo que alguns economistas independentes acreditam que o nosso produto interno não chegará a 1%. Isso tudo com caixa alto do governo federal. A presidenta Dilma propôs um empréstimo de 20 bilhões para estados e municípios, sem dizer bem como esse empréstimo seria feito. Como, senadora Ana Amélia, por exemplo, o Rio Grande do Sul, que está endividado até o pescoço, não consegue pagar o que deve, poderia assumir mais um empréstimo, parte desses 20 bilhões de reais, sem inviabilizar definitivamente as futuras gestões. Com que velocidade, com que mecanismos? Na verdade, estou propondo uma alternativa para dar velocidade aos investimentos da União. A União não perde um tostão, porque o dinheiro que ela recebe deve ser investido, que é o que reclama o momento econômico. Simplesmente está utilizando os braços executivos de estados e municípios para resistir à queda do produto interno bruto e à debacle da economia nacional. Pedi ao vice-presidente Temer que apresentasse esse projeto ao Ministério do Planejamento e à presidenta. Resultou em nada, porque veio o empréstimo que eu acho absolutamente inconsistente e impossível de ser assumido por estados e por municípios. Então, para que isso seja debatido e o governo possa refletir com mais tempo e muita consciência, apresento a proposta na forma de um projeto de lei, o qual estarei dando hoje a entrada à mesa do Senado Federal. Eu concedo com prazer uma parte à senadora Ana Amélia. Senador Roberto Requião, o senhor foi muito feliz no pronunciamento e nessa iniciativa, nesse projeto de lei que terá meu apoio. Eu gostaria de assinar, porque precisa do apoio de 27 senadores, eu quero ser a primeira signatária nesse projeto. E Vossa Excelência aborda e cita até o meu estado, porque é talvez um dos mais endividados, já com a sua situação financeira debilitada pelo comprometimento muito grande com todas as obrigações. Aumentar o endividamento é agravar o problema. Daqui a 2 ou 3 anos estaremos renegociando a dívida com o BNDES. Então, isso não é a verdadeira solução. A criatividade dessa sua proposta me parece bastante razoável, porque o setor público, como disse Vossa Excelência, está paralisado com investimentos. E nessa hora de crise, é o setor público que terá que dar uma resposta mais rápida para, como fez o Barack Obama nos Estados Unidos, sempre citado, ele exatamente ativou as obras públicas como forma de enfrentamento à crise. Isso lá em 2009. Agora, o Brasil precisaria dar esse choque de iniciativa de obras que estão paralisadas e que são fundamentais para a logística do país. Então, receba o meu apoio para esse projeto e tomara que o governo tenha a sensibilidade de não criar mecanismos que agravem o problema do endividamento de estados e municípios e que a própria União, a prima rica da Federação, faça alguma coisa na conversão dessa dívida que Vossa Excelência, com tanta competência, está propondo. Senadora, esse projeto tem algum colorido no New Deal, do Franklin Delano Roosevelt, depois da crise de 27 e 29. Mas lá como aqui, um projeto de grandes investimentos não pode pretender resolver o problema de 30 anos do decréscimo da produção industrial brasileira. Mas investimentos públicos, lá como aqui, podem devolver a esperança ao povo brasileiro e aos investidores. A iniciativa privada só investe quando existe demanda. E só investe quando o poder público dá uma sinalização positiva para a economia. Os Estados Unidos não saiu da crise em razão do New Deal, dos grandes investimentos em obras públicas, em ferrovias, em canais, em barragens, em hidrelétricas. Ele saiu depois, saiu, na verdade, com a guerra, com a retomada da produção industrial, com grande sacrifício da população. Mas é um começo
E eu não vejo nem começo, nem meio e nem fim nas atitudes do governo federal até agora. Eu percebo que, com toda a boa vontade do povo brasileiro para com a nossa presidente Dilma, fundamentalmente agora que ela mostra o que passou na sua juventude nas mãos da ditadura, nós não estamos vendo medidas positivas, sinalizações no caminho certo, todas modestas, todas de pouca coragem e todas insuficientes. A presidente tem o apoio do Congresso Nacional para medidas mais profundas e mais duras, mas se nós continuarmos na visão neoliberal de respeito do Banco Central que nem o Delfim Neto acredita mais, diz que essa história de independência do Banco Central está fora de moda no planeta Terra. Nós vamos acabar sendo governados como a Itália, como a Grécia, como a Espanha, pela Goldman Sachs. Podemos dispensar as eleições, porque o capital tomará conta do país de forma cabal e definitiva. E, de repente, um povo amedrontado como o da Grécia renuncia à coragem dos 300 de Esparta e vota com os conservadores diante do medo do desastre, quando, na verdade, a Grécia podia ter começado uma virada definitiva na economia do planeta. Senadora Ana Amélia, que substitui o nosso Paim, eu agradeço o tempo que me foi concedido.